Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Estamos aqui para mais um curso de cálculos trabalhistas. Hoje vamos estudar o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, ele é pago ao funcionário que trabalha em condições insalubres. É evidente que essas condições são prejudiciais ao trabalhador e ele faz jus a um salário diferenciado. O adicional de insalubridade ele vai variar de um grau mínimo a um grau máximo. No grau mínimo vale 10%, num grau médio 20% e num grau máximo 40%. Existe uma pequena divergência em cima de que valor vou pagar esse percentual, se é em cima do salário base, do salário mínimo ou do salário profissional do trabalhador. Porém, no nosso curso, nós vamos usar o salário mínimo. Lembrando que se numa questão de concurso não vir falando nada, você sempre vai usar o salário mínimo. O adicional de insalubridade, ele possui uma pequena fórmula que é muito simples. Veja só. O adicional de insalubridade vai ser o salário mínimo vezes a porcentagem. Se fosse por acaso o salário profissional, só era mudar aqui ou o salário base. Lembrando que o nosso maravilhoso, lindo salário mínimo é apenas 937. E ele tem que atender às suas necessidades e à necessidade da sua família. Então vamos a um cálculo para você ver como isso funciona. Calcule o adicional de insalubridade de um trabalhador que ganha um salário de 1.300. O grau de insalubridade é médio. Lembrando, como o adicional de insalubridade é calculado no salário mínimo, no nosso caso, essa informação aqui para nosso estudo é desprezível. Então vamos ao cálculo. Adicional de insalubridade vai ser igual ao salário mínimo vezes uma porcentagem. Então, o adicional de insalubridade vai ser igual a 937 vezes 20%, porque é grau médio. Então, o adicional de insalubridade vai ser igual a 937. Como é que eu faço esse cálculo? Eu mudo 20 por 0,2. Então, adicional de insalubridade vai ser igual. Só é fazer essa pequena multiplicação. Vamos fazer ela aqui. 937 vezes 0,2. 2 vezes 7, 14. Sobe 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 2 vezes 9, 18. Tenho aqui uma casa após a vírgula, eu boto uma vírgula aqui. Então, ficou o adicional de insalubridade 187,4. Vamos a mais uma questão para você fixar bem. Calcule a remuneração de um trabalhador que tem um adicional de insalubridade de grau mínimo e recebe um salário de 1.200. Lembrando que desta vez ele quer a remuneração. Então vamos lá. Primeiro passo, calcular o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade vai ser igual ao salário mínimo vezes uma porcentagem. O adicional de insalubridade vai ser igual a 937 vezes, se é mínimo, vai ser 10%. Então, adicional de insalubridade vai ser igual a 937. Para fazer essa multiplicação, eu troco 10% por 0,2. Perdão, 0,1. Então, adicional de insalubridade vai ser igual. Só é fazer a multiplicação. 1 vezes 937, 937. Eu tenho uma vírgula, eu tenho uma casa após a vírgula, eu boto aqui, ficou 93,7. Mas ele quer remuneração. Vamos ao cálculo da remuneração, que vai ser igual ao salário mais benefícios. Neste caso, o único benefício é adicional de insalubridade. Então, a remuneração vai ser igual ao salário de 1.200
mais 93,7. E fazendo essa pequena soma aqui, você vai achar 1.293,7. Veja como isso é fácil. Meu querido aluno, agora nós vamos estudar o adicional de insalubridade combinado com o adicional noturno. Eu fiz uma pequena receitinha de bolo e você seguindo ela, você não erra. Vamos a ela para você ver como é. Primeiro, você vai calcular o adicional de insalubridade, que você já sabe que é o salário mínimo vezes uma porcentagem. Depois, você calcula esse salário base, que será o salário que ele tiver, mais o adicional de insalubridade, que você vai calcular. Depois, você vai calcular a hora normal, que vai ser esse salário base, que você calculou, dividido pela jornada de trabalho. E depois você vai calcular o adicional noturno, que vai ser a hora normal, vezes uma porcentagem de 20%, vezes a quantidade de horas noturnas trabalhadas. Vamos a um exemplo para você fixar melhor. Calcule o valor do adicional noturno de um trabalhador que recebe um salário de R$ 2.106,30. Considere o adicional de insalubridade de grau mínimo e a quantidade de horas noturnas trabalhadas de 20 horas. Vamos ao primeiro passo. O primeiro passo, como está na nossa receita, vai ser calcular o adicional de insalubridade, que vai ser igual ao salário mínimo vezes uma porcentagem. No nosso caso, essa porcentagem vai ser quanto? Se é mínimo, vai ser 10%. Então, o adicional de insalubridade vai ser igual a 937, que é o salário mínimo, vezes 10%. Isso é muito simples, só basta substituir 10% por 0,1 e fazer esse cálculo. O adicional de insalubridade vai ser igual a 93,7. Vamos ao segundo passo. Segundo passo vai ser calcular o salário base. Esse salário base vai ser igual ao salário que ele recebe, mais o adicional de insalubridade que você acabou de calcular. Então, o salário base vai ser igual a 2.106,30, aí você só bota o 3, não precisa botar o 30, mais 93,7. Então, o salário base, você fazendo esse pequeno cálculo, vai dar 2.200. Agora vamos para o terceiro passo. Calcular a hora normal, que vai ser igual ao salário base que você calculou, dividido pela jornada de trabalho. O salário base é 2.200, dividido pela jornada de trabalho. Como não foi dada a jornada, você considera 220. Sempre que não for dado, é 220. Corta esse zero com esse zero. A hora normal vai ser igual 220 dividido por 22, 10. E agora, para finalizar, o quarto passo. Vou calcular o adicional noturno, que vai ser igual a uma hora normal vezes 20%, vezes a quantidade de horas noturnas trabalhadas. Então, adicional noturno vai ser igual a uma hora foi 10, 20% você troca por 0,2 e a quantidade de horas noturnas foram 20. Então, adicional noturno vai ser igual, corta esse zero com esse zero, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 20, 40. Veja como é fácil esse cálculo. Meu querido aluno, agora nós vamos ver adicional de insalubridade combinado com horas extras. Lembrando, se você quiser um estudo mais aprofundado de horas extras e média de horas extras, acesse a nossa primeira videoaula que tem lá bem explicadinho. Veja, eu fiz uma receita de bolo como eu fiz para o adicional noturno. Vamos lá ver. Se você notar,
Os primeiros passos são iguais. Primeiro você vai calcular adicional de insalubridade. Você fez isso para o adicional noturno. Depois calcular o salário base. Também você fez isso. E depois calcular a hora normal. Então os três primeiros passos são idênticos. O que vai diferenciar são esses passos aqui, ó. O quarto passo que você vai calcular a hora extra. E lá você calculava o adicional noturno. E aqui tem mais um passo, que é calcular o valor da quantidade de horas extras. Lembrando que a hora extra, ela vai ser a hora normal mais um percentual, que no mínimo 50%. Porém, pode ser mais. Se não for dado na questão, é 50%. Então, vamos a um exemplo para você ver como isso é aplicado. Calcule o valor das horas extras trabalhadas. Dados: salário de 1.006,30, jornada de trabalho de 220 horas e a quantidade de horas extras trabalhadas, 10 horas. O trabalhador tem um adicional de insalubridade de grau mínimo, que aí você já sabe que é de 10%. Então vamos ao cálculo. O primeiro passo vai ser calcular o adicional de insalubridade, que vai ser igual ao salário mínimo vezes uma porcentagem, que no nosso caso é 10%. O adicional de insalubridade vai ser igual a 937, o valor do salário mínimo, vezes 10%. Lembrando, aqui para o cálculo você troca por 0,1. O adicional de insalubridade vai ser igual, só multiplicar 1 por 937, que vai dar 937. Tem um número após a vírgula, você bota a vírgula aqui, fica 93,7. Vamos agora ao segundo passo, calcular o salário base, que vai ser igual ao salário mais adicional de insalubridade, que você acabou de calcular. Então, esse salário base vai ser igual a 1.006,30, você só bota o vírgula 3, mais 93,7. O salário base vai ser igual, fazendo essa soma, você vai achar 1.100. Agora vamos para o terceiro passo, que vai ser calcular a hora normal, que vai ser igual a esse salário base que você achou, dividido pela jornada de trabalho. Então, a hora normal vai ser igual ao salário base de 1.100, dividido por 220. A hora normal vai ser igual, corta esse zerinho, com esse zerinho, 110 dividido por 22, você vai achar 5. Agora vamos para o quarto passo. Lembrando que lá o quarto passo, que era o final, que era calcular o adicional noturno, aqui é você calcular a hora extra. A hora extra vai ser igual a uma hora normal mais uma porcentagem. Ele não disse nada na questão, então vai ser 50%. Então, a hora extra vai ser igual a hora normal, que é 5, mais 50%. Como é 50% de 5? É a metade, vai dar 2,5. Então, a hora extra vai ser igual a 7,5. E agora, para finalizar, nós vamos calcular o quinto passo, que vai ser o valor da quantidade de horas extras trabalhadas, que vai ser igual a uma hora extra vezes a quantidade de horas extras trabalhadas. Então, o valor da quantidade de horas extras vai ser igual ao valor de uma hora, que deu 7,5, vezes a quantidade, que na questão é 10. Fazendo essa multiplicaçãozinha, você vai ter 75. Então veja, meu querido aluno, como é fácil esse cálculo. Lembrando que para você aprender melhor adicional noturno e horas extras, acesse nossas videoaulas passadas.
Agora, pense no caso, imagine que você tem que calcular o seguinte, uma hora extra noturna, porém esse funcionário tem um adicional de insalubridade. Como é feito esse cálculo? Hora extra, o adicional noturno e adicional de insalubridade. Essa resposta você vai ter na nossa próxima aula. Olhe, um bom exercício para você seria pegar todas essas questões, anotar, tenta fazer sozinho, depois acessa a videoaula novamente e vê se acertou. E quem gostou da aula, inscreva-se no canal, porque quando vir os novos vídeos, você vai ter acesso rápido. Então, até uma próxima aula, meu querido aluno.